São os times que brigam nesse meio de semana. O River Plate derrotou o Peñarol, que é um resultado que teria deixado o Corinthians vivo caso ele fosse a Montevidéu encarar o Peñarol com o time titular. Foi com o time reserva, tomou uma surra, a maior derrota de sua história. Mas se o jogo de hoje é um jogo absolutamente sem graça, acredito que até os corintianos vão assistir a final do Paulistão hoje, em vez de ver o time jogar uma partida que não vale nada. Tem uma situação bonita para falar do Corinthians, cara. Olha essa imagem no treino de ontem da equipe alvinegra. O Zé Maria, o Super Zé, apareceu por lá para dar um abraço nesse sujeito aí, ó, o Fernando Lázaro. O Fernando Lázaro é filho do Zé Maria. O Zé é o quarto jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians, são 598 jogos. Chegou a dirigir também o clube, sem muito sucesso, o time, e é um dos jogadores mais queridos, mais icônicos da história do Corinthians. Eu acho que esse é, assim, o charme do jogo. Ver o filho do Zé Maria abraçar o pai e dirigir o time hoje em Itaquera numa partida super sem graça, enquanto o Corinthians espera o seu novo técnico. Zé. Diga, Lédio. Fernando Lázaro, que era da comissão técnica do Tite, né? Ele saiu da seleção para trabalhar no Corinthians. Ele trabalhava na equipe de análise de desempenho do Tite. Saiu da seleção e voltou para o Corinthians. Voltou, exatamente, isso aí. Agora te convido para assistir esse jogo, Lédio, e fazer um relato amanhã de tudo que você achar de bom de Corinthians e Juan Caio. Fechado? Não. Ô, Rizek. Fala, Aninha. Só um comentário fora aí da pauta sobre o Corinthians, é que depois do Valeu Drogba, daqui a pouco vai pintar um Valeu Renato, hein? Porque Cê o Renato acha, está cozinhando o Corinthians essa decisão do técnico aí. Ficou de dar uma resposta hoje. O Corinthians mudou, já faz um bolão aí. Já passou para amanhã? Até amanhã. Informação que eu li aqui agora do Rodrigo Vessone, do pessoal que está cobrindo, que o Corinthians já espera amanhã. E segundo as informações, o Corinthians não tem pressa. Eu não consigo entender isso, né? Como um time sem técnico, que estava jogando mal, não tem pressa para definir o técnico às vésperas da estreia de um Campeonato Brasileiro. Olha, tem coisas no Corinthians que não mudam mesmo. E do duelo contra o mesmo Atlético Goianiense, adversário de sua estreia na Copa do Brasil. O Corinthians vai estrear contra o Atlético Goianiense no próximo fim de semana e dias depois já tem Copa do Brasil. Se fala em uma coisa, seja nas redes sociais, seja o porteiro do meu prédio, os meus amigos, nos grupos de WhatsApp, todo mundo quer saber. E o Renato já respondeu ou não respondeu a proposta do Corinthians? Para me ajudar a responder essa pergunta, para explicar o que acontece nessa negociação, tem aqui a Ana Canhedo. Tudo bem, Aninha? Fala, Cassucci, fala, Fiel. Acho que esse vídeo é mais para dar uma acalmada na galera, né? O otimismo tá pegando aí nas redes sociais, uma campanha absurda da Fiel Torcida mostrando toda a sua força. Até a filha do Renato, Carolina Portaluppi, entrou na brincadeira, virou um alvo aí nas redes sociais. Deu uma provocadinha na torcida, né, Cassucci? Falou que ia contar um segredo se chegasse a 2 milhões de seguidores. Não deu certo, deu mais ou menos certo, né? Aumentou bastante, chegou a 1,9, mas não contou segredo nenhum. Ela chegou, e a gente mas fica não quase chegou que no sem prazo, dormir. né? Ela falou que tinha que ser na madrugada, me parece que só chegou depois. Fato é que a gente não está tendo um minuto de sossego, todo mundo muito apreensivo para saber se o Renato vai aceitar comandar o Corinthians ou não. Para quem não está muito por dentro da história, acho que todo corintiano já está sabendo, mas vale a gente rememorar. Na última terça-feira, o empresário do Renato, que é conhecido como Gauchinho, veio aqui para São Paulo, teve uma reunião com a diretoria do Corinthians, uma reunião ali de mais ou menos 2 horas no CT Joaquim Grava. Nesse encontro, o presidente Duílio Monteiro Alves e a cúpula do Corinthians apresentaram as condições, o projeto do Corinthians, e ficaram de esperar, né, do Renato analisar essa proposta, analisar esse projeto e então dar um retorno para o Corinthians. O que a gente tem, situação de momento, a gente grava por volta aqui das 5 da tarde da quarta-feira. Renato está estudando, está vendo com a família, vai ver com o auxiliar dele, com o braço direito dele, que é conhecido como Gabeira, vão ter uma conversa e é possível, é provável que a resposta seja dada ao Corinthians nessa quinta-feira. As cartas estão na mesa, né, Ana? O Corinthians apresentou alguns atrativos aí para o Renato. O que você acha que pode ser um trunfo para o Corinthians convencer o Renato Gaúcho a aceitar o comando aceitar comandar o time, a voltar a trabalhar um mês depois de deixar o Grêmio? Eu acho, Cassucci, que num primeiro momento, assim, a partir de agora, desse momento que a gente está vivendo agora, que o Renato já sabe que o Corinthians
quer ele, quer como prioridade, eu acho que essa repercussão que está tendo nas redes sociais da torcida do Corinthians, você se sentir abraçado no seu local de trabalho, você se sentir querido e desejado por uma torcida tão grande quanto a torcida do Corinthians, eu imagino que tem um peso. Não sei quanto para o Renato, mas que isso tem um peso, sim. Falando ainda de mais coisas um cara mais vaidoso, né, Ana? Que a gente sabe que o Renato Gaúcho é. Exatamente. Então, eu me coloco no lugar dele. Teria um peso muito grande essa aceitação e esse desejo da torcida e da diretoria, porque não é só a torcida, não, é a diretoria também que tem convicção de que o nome certo para esse momento do Corinthians é o Renato. Outra coisa que a gente até tratou hoje numa matéria que foi ao ar no GE é o fato de que o Corinthians vive sim um ano de responsabilidade financeira, não vai fazer loucuras, isso a gente já falou aqui várias vezes, é uma tese aí que o Duílio vem defendendo desde o começo do seu mandato, mas que ao mesmo tempo não está fechado a reforço. Não é que o Renato vai chegar, vai ter que trabalhar com esse grupo que tem aí, e olha, de jeito nenhum a gente vai contratar. Não é isso, o Corinthians tem condições sim de trazer reforços, desde que se encaixem no padrão do clube, no que o clube tem como responsabilidade para essa temporada de 2021. Então essa possibilidade, sabendo que o Renato já trouxe aí jogadores para o Grêmio que nem tão caro assim foram, então acho que isso também abre uma possibilidade interessante para o Renato trabalhar. O Corinthians, a gente até estava discutindo aqui antes da gravação começar, o Corinthians é um clube que atrai muita mídia, muita repercussão. Acho que todo esse peso, né? O Corinthians colocou o último técnico na seleção brasileira, enfim, por mais que os últimos anos tenham sido complicados, o trabalho do Thiago Nunes não tenha dado certo, eu acho que o Corinthians ele não deixa de ser interessante para o profissional. Vai ser um desafio difícil? Vai ser um desafio difícil. Para os últimos técnicos que passaram pelo clube foi difícil. Acho que com o Renato não vai ser diferente. Mas um cara do tamanho dele tem, eu imagino, não sei se você concorda, mas eu acho que um cara do tamanho dele tem condições sim de encarar esse desafio. Concordo. Um fator que o Corinthians sempre usa nessas negociações, seja com atletas e principalmente com treinadores, é a questão da sua estrutura, né? O Corinthians tem um CT de primeiro mundo, com um hotel integrado, também tem a Neoquímica Arena, com gramado de muita qualidade. Como você falou, é uma baita vitrine. O Corinthians aposta nisso para tentar seduzir o Renato Gaúcho. A gente falou um pouquinho dos prós, vamos falar um pouquinho dos contras. Hoje o Paulo Vinícius Coelho, PVC, trouxe no Globo Esporte a informação de que a família do Renato Gaúcho gostaria de tê-lo mais tempo próximo, livre, né, sem estar trabalhando. Renato ficou um pouco distante da família no ano passado por conta da pandemia, a família no Rio de Janeiro e ele no Rio Grande do Sul. Hoje o Renato está no Rio de Janeiro. E aí teria que vir para São Paulo para assumir o Corinthians, né? Então esse é um ponto que pesa contra, e também a questão salarial, que a gente sabe que o Renato ganhava muito bem no Grêmio e que o Corinthians não está disposto a fazer loucuras de pagar tudo isso para ele, embora o Corinthians saiba e esteja disposto a pagar mais do que ganhava o Wagner Mancini, que tinha um salário considerado baixo para o padrão nacional. Esse é o panorama de momento. O empresário do Renato Gaúcho segue em São Paulo, volta nessa noite para o Rio de Janeiro, e a gente acredita que nessa quinta-feira possa ter a resposta, pelo menos esse é o sentimento de quem é próximo do Renato e também da diretoria do Corinthians. Corinthians Pode falar. Não, o que você falou do Rio de Janeiro, do Renato estar lá com a família, eu comentei com uma pessoa do Corinthians, até rolou uma brincadeira do tipo, o CT é do lado do aeroporto e da estrada para o Rio de Janeiro, então para ele vai estar facinho. E o CT tem quadra de futevôlei também, tem uma caixa de areia lá, acho que só precisa colocar uma rede nova, fazer uma manutenção, mas futevôlei também não é problema. Em São Paulo tá cheio de quadra de arena agora de futevôlei, isso também não vai ser um empecilho. Enquanto o Corinthians não define a situação com o Renato ou com qualquer outro técnico, tem jogo nessa quinta-feira, né? Corinthians volta a campo pela Copa Sul-Americana, num jogo que vale muito pouco para o Timão, já que o Corinthians não tem mais chances de classificação.